Queridos, talvez tenha passado desapercebido de todos nós esse trecho que a igreja destaca na primeira leitura. Não era possível que a morte o dominasse. Essa é uma bela notícia, porque apesar de tudo que está acontecendo com a humanidade, e que não é de hoje, a gente imagina que o pior é o vírus. Não, o vírus está simplesmente revelando a nossa própria natureza, pelo menos uma parte dessa natureza humana. Mas eu queria destacar também o fato de que essa primeira leitura dos Atos dos Apóstolos é um verdadeiro querigma, um grande anúncio que São Pedro faz. Homens de Israel, escutai as palavras: Jesus de Nazaré, homem aprovado por Deus, junto de vós, pelos milagres e prodígios e sinais que Deus realizou por meio dentre vós. Ele é o ressuscitado, Ele é o Filho de Deus. Então, essa é a primeira coisa que nós devemos colocar no nosso coração já nessa Páscoa. Ele ressuscitou, e esse anúncio não é para outra pessoa, esse anúncio é para mim. Não pense que o problema é do outro, é do vizinho, é de outra pessoa que precisa escutar essa palavra. Não, essa palavra precisa ser escutada por mim primeiro. Eu sou o primeiro destinatário desse grande anúncio que São Pedro faz. A morte não teve domínio sobre Jesus, ele venceu a morte, ele ressuscitou. Mas tudo tem um mas. O Evangelho é fabuloso, porque a gente precisa entender uma coisa: esse Evangelho foi escrito pós-Páscoa. Esse evento da ressurreição vai se revelando a primeira comunidade cristã ao longo do caminho. Como acontece conosco, nós também vamos entendendo, interpretando a Escritura a partir também dos acontecimentos da nossa vida. O texto diz: o nosso coração não ardia quando ele nos explicava as Escrituras. Ou seja, já os primeiros cristãos entenderam que era preciso celebrar a Páscoa semanalmente. Aqui a gente encontra exatamente a estrutura da Santa Missa. A primeira parte é a palavra de Deus. Jesus explica as Escrituras, começando dos profetas, passando pelos salmos e chegando até o momento do evento da Páscoa. Os discípulos então aprendem com Jesus a interpretar a sua vida à luz do que ele ensinou. Bonito. E depois a segunda parte da missa, a Eucaristia. E olha que interessante, quando é que os olhos dele se abriram? Quando ele partiu o pão. Então, na hora que o padre coloca as mãos, a epíclese, enviando, pedindo o Espírito Santo que santifique essas oferendas, elas se tornam corpo e sangue do Senhor, os nossos olhos se abrem. Ou seja, Jesus presente na Eucaristia, e nós comungamos esta Eucaristia, é revelado a nós os segredos do coração de Deus para todos nós. É uma beleza. Então, ali os discípulos entenderam, era o Senhor que lhes falava. O texto também diz o seguinte, que eles estavam caminhando tristes e abatidos. Jesus faz uma séria advertência para eles: porque sois sem inteligência. Parece que para a gente ter fé, para a gente encontrar-se com o Senhor ressuscitado, nós precisamos usar a inteligência. Podemos dizer o senso comum, que a gente chama de bom senso. O senso bom, o juízo que Deus nos deu, a consciência que Deus nos deu. Então, para poder encontrar-se com o Senhor, é preciso usar a inteligência, o juízo, a razão, a capacidade que nós temos de organizar as coisas dentro da nossa cabeça. E
claro, quando eu estou falando de razão, não estou falando só racionalmente, mas organizar as coisas também dentro do nosso coração, as nossas emoções, nossos sentimentos, tudo isso o Senhor ilumina e fortalece, porque o texto diz que eles não estavam só simplesmente tristes, mas abatidos. O abatimento, a gente pode dizer, é o princípio um pouco da depressão. A pessoa fica abatida e ela fica cabisbaixa, a cabeça baixa, ou seja, ela perde o horizonte. Então o ressuscitado vem para nos tirar do abatimento, para a gente ver além daquilo que a gente está vendo com esses olhos. É preciso ver com os olhos da fé, e Jesus faz isso com os discípulos, tira eles do abatimento para eles enxergarem além daquilo que os olhos da carne podem ver, aquilo que ele mesmo viu. O que Jesus viu será na sua morte. É claro, ele viu o próprio Pai, o Pai que o acolheu, que o amou. Esse é o meu filho amado, no qual eu coloco todo o meu afeto. Então, naquele momento da cruz, no momento mais difícil, a gente pode supor isso, que Jesus viu o Pai, e Ele quer que a gente veja o Pai agora, nesse momento difícil de nossas vidas. Então, tirados do abatimento. Mas depois ele diz: porque sois lentos para crer, sem inteligência e sem fé. A ressurreição é de fato o dinamismo que nos faz crer. É preciso crer no dizer de São João, crer sem ver. Ora, tem muitas coisas na realidade do mundo que a gente, mesmo não vendo, a gente percebe que existem. O vírus é uma delas, né? A gente não vê o vírus andando por aí, dando tchauzinho, não. Mas ele existe. E o que ele faz? O mal. Mas também Deus sabe tirar coisas do mal para revelar também o seu bem. O que eu quero dizer com isso? Que em situações de crise, dificuldade, a gente pode ter dois olhares. Um olhar que é aquele derrotista, que é um olhar daquele que não crê em coisa alguma, só vê a realidade como ela é. Mas da crise também pode existir uma sabedoria, uma vida nova, um olhar diferente. Como eu disse antes, o vírus revelou para nós a nossa natureza. Veja bem, alguns poderiam dizer assim: por que Deus permitiu tal coisa? Mas eu me pergunto o seguinte: como que pessoas, num momento como esse, estão pensando somente no seu próprio bem? Não diria todos os políticos, mas uma parte. Isso tudo que a gente está vendo agora, essa briga de ego, não tem outra questão senão o ego das pessoas. Gente, além da briga dos políticos, gente desviando verba, gente roubando máscara, gente roubando aparelhos. Ou seja, a gente pergunta: como é que Deus permite? Mas eu me pergunto: como que nós agimos dessa forma na realidade que a gente vive, com tanto sofrimento, com tanta gente passando necessidade e gente pensando somente no seu umbigo. Minha mãe dizia uma coisa, e é verdade: a gente não teme a Deus, porque se a gente temesse verdadeiramente a Deus, nós mudaríamos e seríamos pessoas diferentes. Por isso, hoje o ressuscitado diz para nós: porque sois sem inteligência e lentos para crer. Crer em quê? Crer nele. Crer que nós vamos atravessar esse mar. É um mar do mal, porque o mal existe, o demônio, o diabo existe, mas também é um mar de lama. A lama não é o demônio que provoca, mas nós mesmos é que, pisando desastrosamente sobre a terra, nós molhamos essa terra desastrosamente, provocamos lama, e aí nós chafurdamos na lama, a lama do egoísmo, a lama da falta de humanidade, da lama de todo tipo que você pode imaginar. A
a gente pode pensar aqui. Mas nós estamos no terceiro domingo da Páscoa e o anúncio é de vitória sobre o mal. Os discípulos então saíram dizendo: realmente o Senhor ressuscitou. Então, diante desse panorama de crise, nós deslumbramos um outro ser humano. O ser humano solidário, o ser humano que ama, o ser humano que se alegra, o ser humano que se preocupa com o outro. Se de uma parte existe esse mal da humanidade, o vírus também fez a gente revelar o melhor de nós. Tem muita gente boa no mundo, muita gente se comprometendo com o outro, muita gente fazendo bem. Nós queremos destacar aqui os que fazem bem. A gente precisa multiplicar as ações boas. Às vezes algum diz assim: está pondo isso no Face, está pondo ali, querendo aparecer. Não, é porque a gente precisa multiplicar o bem, porque o mal, ele multiplica sozinho, não é? Alguém me perguntou hoje no Facebook o seguinte: fuja do envenenamento mental. Alguém perguntou: o que é esse envenenamento mental? É isso, é proclamar a má notícia, é proclamar o mal, anunciar o mal. Mas nós precisamos questionar o mal e anunciar o bem. Anuncie mais o bem, faça você o bem, faça a sua parte, porque Ele ressuscitou por mim, por você e por nós todos. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.